E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Hoje tem Remo e Bahia. Bahia e Remo lá, Copa do Brasil. E o Bahia precisa, no mínimo, vencer por 2-0 para levar para os pênaltis. Qual a estratégia que eu acho, minha avaliação, que o Bahia deve fazer e acho o que o Grêmio, ou o que o Remo deve fazer. Se o Remo tiver decidido a eliminar mesmo, ele vai para cima do Bahia e prende a saída de bola do Bahia. Acabou o time do Bahia. Ele vai para cima, prende a saída de bola do Bahia, não deixa sair jogando, não deixa nada. É como se ele estivesse lá na casa dele, metendo 3-1, começou o segundo tempo, com a torcida dele. Ele vai para cima do Bahia, um time fragilizado por 3-1, então ele vai para cima para poder fazer mais e acabar o jogo. Isso é o que eu digo que o Remo, eu como torcedor, se o Bahia fosse assim, eu diria a mesma coisa. Tem a outra situação do Remo, é dizer, vamos esperar no que é que vai dar, deixa ele vir para cima para a gente matar o jogo. Todas as duas é válida para o Remo. Todas as duas é válida. E para o Bahia, o que é que você programa para o Bahia, Lúcio? Para o Bahia é fazer um jogo totalmente diferente do que já fez nesses últimos 2 anos, no Campeonato Brasileiro, ou outras competições, estadual, Copa do Nordeste ano passado, essas coisas. É um time que vai ter que ir para cima do adversário, mesmo sabendo do que eu já falei, que o Remo pode ir para cima também ou esperar aí. Ir para cima do adversário e trabalhar para fazer o primeiro gol e não tomar até o primeiro gol. Isso acontecendo, dá ao Bahia a condição de pensamento positivo e continuar na pegada logo após o primeiro gol, se assim acontecer, porque o time do Remo pode se sentir ameaçado, que pode acontecer o segundo, ir para cima e jogar de igual para igual. Eu já vi o Bahia tomar de 4 e ganhar de 5. Mas isso aconteceu, tomar de 4 fora de casa e meter 5 dentro de casa. Mas se o Remo veio aqui e conseguiu fazer 3-1, jogo, se fosse uma cartinha marcada de igual para igual, a gente nem ia para lá. Do mesmo jeito, pode acontecer, olha lá. Ah, mas o momento do Bahia não é bom. Então está na hora dele mostrar que o momento pode ser jogado no lixo e fazer um outro momento. Confere? Pode fazer um outro momento. É o que a gente espera. O jogo é às 21 horas e vamos ver com quem o Bahia, quem é que vai entrar em campo. A princípio, a escalação do Bahia, tá bom? Vamos ver se a gente tem aqui. Vamos ver aqui a escalação, a provável escalação para o Bahia para o jogo de hoje. O Bahia que deve entrar em campo com Léo Oliveira, Azevedo, David Duarte, Ramos, Mingo e Luciano Juba. Léo Oliveira, Azevedo, David Duarte, Ramos, Mingo e Luciano Juba. Eric, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Eric Pulga, Everaldo e Sanabria. Repetindo, Léo Oliveira, Azevedo, David Duarte, Ramon Migo, Luciano Juba, Eric, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Eric Pulga, Everaldo e Sanabria. Esse é o time que o Bahia deve entrar em campo hoje. E tem que trabalhar para sair com resultado positivo. É o que a gente espera. Tá certo? Então, tem um ditado, quem tem medo, não coma. Não é assim? Então, quem com muitas pedras mexe, diz um ditado, e uma cai na cabeça. Então, se a intenção dos jogadores é
O que eles falam é dizer que não tem problema no Bahia com o técnico ou qualquer situação, entra em campo para jogar futebol e fazer valer isso. O caso contrário, eu não culpo o técnico, eu culpo os jogadores. Eu já falei sobre a cultura da gente estar culpando sempre o técnico e tirando o braço dos jogadores, que é eles que entram em campo. Ah, mas a estratégia de jogo usada pelo Bahia nesses últimos 2 anos é um jogo de futebol europeu. Eu tinha falado isso em 2024, que o padrão de jogo do Bahia era um padrão para bonito, para europeu, mas os adversários iriam, como descobriram, a forma do Bahia jogar e como eliminar o Bahia. E é preciso que o Bahia saiba que em determinados jogos não é o mesmo padrão do outro em que o Bahia deve jogar. Esse padrão com esse time aqui, esse aqui, o momento é esse aqui, o momento é esse aqui. Mesmo que o Bahia esteja ganhando, o padrão não muda. Aí é onde vem um problema. Mesmo estando perdendo, o padrão não muda. É um time previsível para o adversário. E quando você vai para uma disputa, você tem que mostrar para o seu adversário que você é imprevisível. E o Bahia não tem mostrado isso. Precisa mudar isso. O futebol europeu é um e o futebol sul-americano é outro, o futebol brasileiro é outro. Em determinado momento você pode fazer o futebol bonito, em determinado momento do jogo. Mas em determinados jogos, ou em determinado momento do jogo, lhe exige a capacidade técnica do jogador, a raça, a fibra e a determinação de querer vencer. Foge o que o técnico falou e vai agora para o bico da chuteira. Esse é meu pensamento. Obrigado a todos e voltaremos com outro bate-papo. O jogo é hoje às 21h30.